Oi, turma. Eu e a Vitória vamos mostrar, então, o nosso infográfico. A gente resolveu fazer o nosso infográfico com foco na plataforma de PC e a gente decidiu fazer com um estilo gráfico simples que foca sempre na entrega de informação. Esse é o jornal que a gente fez, o Humanista, versão Desk Mobile. A paleta, então, a gente usou 2 tons, um verde e um vermelho, que são cores relacionadas à saúde. A tipografia foi Open Sans, que é simples, sem serifa, e é a que é utilizada no jornal, por isso que a gente escolheu. E as ilustrações. E as ilustrações a gente decidiu utilizar um estilo flat com foco em representações visuais. Então, esse é o infográfico finalizado. Aqui eu vou passar rapidão, tá? Vou explicar que é só desk. Aqui a gente botou no mockup, então ele ficaria assim no site, só para vocês verem por cima. Então aqui é o gráfico com zoom, para vocês conseguirem ver melhor. Esse gráfico aqui é referente àquela primeira informação destacada. A gente resolveu dar um destaque para o 3%, em decorrência da importância, né, do número, quando a gente fala de contaminados de Covid. Depois tem essa tabela aqui, do IDSUS, que ela é uma tabela com muita informação e era muito massiva, e por isso a gente tentou deixar ela mais interativa e, consequentemente, com menos informação na tela para o usuário. Então, assim que a gente transformou ela. E a gente queria usar ícones, mas esses parâmetros, eles são de muito difícil representação. Então, a gente acabou que deixou só o número. Daí tem essa aqui, que era os grupos homogêneos do IDSUS, que a gente manteve essa estrutura de tabela, Mas daí a gente acabou utilizando essas barrinhas com as cores para poder deixar bem explícito qual é a hierarquia entre os grupos, de que o primeiro grupo é o melhor e o último grupo é o com piores condições. Então, o usuário não precisa ler todas as informações que estão dentro da tabela para entender que é uma escala. Aí depois vem esses aqui, a gente achou que era uma informação importante de destacar, que são os parâmetros para avaliação do SUS na reportagem. E a gente fez, então, ícones para representar. E também os municípios analisados, que é outra informação que estava destacada. Então, a gente fez aqui, comparando a área com a população e mostrando também a localização no Rio Grande do Sul. Esse gráfico aqui era aquela tabela das internações, a gente transformou num gráfico de barras, porque achou que seria a melhor forma de ver essa diferença entre os números. Aqui na população coberta, que também era uma tabela, a gente transformou nesse gráfico de linhas. Porque é uma das melhores formas que a gente encontrou de deixar gráfico a informação, ao mesmo tempo sem prejudicar na precisão dos números. A gente utilizou essa mesma lógica para total de consultas por ano, que por causa da quebra de escala a gente fez 2 tabelas em vez de uma. Uma é a comparação das 3, em que Porto Alegre acaba se destacando muito, e a segunda é a comparação de Estrela com Dom Pedrito, que tem... Aqui a gente usou um zoom para mostrar essas duas que têm os números mais parecidos. E aqui são aquelas tabelas do final da reportagem que elas fazem referência aos parâmetros, então a gente repetiu os ícones. E assim que a gente representou. A gente manteve as informações separadas, a gente não relacionou uma com a outra. Apesar de ser uma forma um pouco literal demais de representar a informação, ela ainda funciona muito bem, assim, para demonstrar a diferença de grandeza entre uma cidade e outra, nesses parâmetros. Então, logo o usuário acabou tendo uma facilidade maior de conseguir absorver essa informação. Ele não precisa se concentrar tanto nos números. E é isso. Obrigada.